De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o tráfego de dados na internet registrado em 23 de março deste ano foi mais que o dobro da média de todo o ano de 2019. Tráfego de dados equivale à quantidade de informações que são enviadas e recebidas quando a gente acessa, por exemplo, um site. O aumento desse fluxo indica, portanto, o aumento do consumo de internet, o que no atual momento tem clara ligação com a pandemia e a necessidade de distanciamento social. Sem sair de casa, a internet tem sido muito usada por todos nós, por exemplo, para fazer compras e também para educação não presencial. Em ambos os casos, muitos são os desdobramentos no que diz respeito aos direitos do consumidor. É sobre isso que vamos falar. De acordo com o Procon Goiás, o site da instituição registrou no período de 1º de março a 13 de maio deste ano 1.711 reclamações de consumidores que tiveram problemas em suas compras online. Esse número é quase o triplo daquele registrado no mesmo período de 2019. Já com relação às reclamações registradas pessoalmente ou por meio da central telefônica do Procon, 2019 se mantém com mais registros do que 2020. Mas é preciso cautela ao comparar esses números, já que podemos supor, por exemplo, que o aumento do número de registros pelo site do Procon se deu, e aí foi quase 3 vezes maior do que o de 2019, exatamente porque as pessoas não eram recomendadas, não é recomendado ainda sair de casa para registrar essa reclamação pessoalmente. De toda forma, o fato é que as compras online estão sendo feitas em grande volume e o consumidor precisa ficar atento para evitar problemas. O gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás alerta que o consumidor deve ficar atento à segurança da página em que vai fazer o pagamento do produto e que é preciso acessar diretamente os sites das lojas em que a compra vai ser feita. Verifica a questão da segurança da página que ele está navegando. Normalmente, na hora de inserir os dados de pagamento e os dados pessoais, o endereço tem que iniciar com HTTPS, que é o indicativo de segurança, e se há um cadeado fechado no canto inferior do monitor. Não esqueça ainda de verificar qual é o prazo de entrega desse produto e na hora de inserir lá o CEP, qual que é o valor do frete cobrado, porque muitas vezes o produto pode parecer vantajoso em relação ao preço, mas na hora de acrescentar o frete pode já não ser mais. Então, muita atenção. E o outro alerta, cada uma dessas etapas é bom que o consumidor salve a tela ou faça a impressão dessas telas, porque caso ele tenha algum problema futuro, esses documentos serão necessários para instruir uma reclamação junto ao Procon. Outro ponto que a gente faz esse alerta para o consumidor é evitar cair em golpes. A maioria, mais de 90% dos golpes, eles são feitos por meio daquelas janelinhas que aparecem durante a navegação. Então, se você ficou interessado por algum daqueles produtos, vá diretamente no site da empresa, no navegador, digite o endereço e por meio do buscador verifique se de fato esse produto está disponível nessa loja e qual que é o preço de fato. O Carlos desistiu das compras online por conta de um produto que nunca chegou. Eu não compro mesmo, nada pelo correio. Vou lá na loja, olhei, gostei, paguei e levei. Aí você vai comprar pela internet, paga mais barato, mas depois corre o risco de tomar um prejuízo lascado. Vale lembrar que o Senado aprovou em 13 de abril um projeto de lei que altera algumas relações de direito privado durante a pandemia. E entre elas está o direito de arrependimento do consumidor quando realiza uma compra fora da loja física. De acordo com a proposta, fica suspensa até 30 de outubro a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é exatamente o que prevê o prazo de 7 dias para o consumidor que realizar uma compra fora da loja física, por exemplo, por internet ou telefone, e se arrepender dessa compra. Esse projeto já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para discussão e votação, mas ainda aguarda a constituição de uma comissão temporária que vai analisar o texto.
A continuidade das aulas, agora em casa e não no ambiente tradicional da escola, tem gerado reivindicações de pais que querem descontos nas mensalidades. Eles afirmam, por exemplo, que os alunos não estão tendo aulas como natação e, além disso, as escolas reduziram gastos com despesas fixas, como água e luz. Depois de receber 293 reclamações entre os meses de abril e maio deste ano, o PROCON notificou no último dia 12 63 instituições de ensino. Elas têm 10 dias para apresentar planilhas de custos atualizadas. De acordo com o superintendente do PROCON Goiás, o órgão está garantindo o direito dos pais à informação e à negociação, e não propriamente o direito ao desconto. Vários pais e alunos têm nos procurado, eu diria até centenas de pais, têm apresentado aqui denúncias de reclamações, dizendo que não estão conseguindo compor uma nova negociação com as escolas ante a falta de informações e também ante a resistência dessas escolas em ofertar qualquer modalidade de desconto. E nós estamos pedindo para as escolas apresentarem aqui o contrato que foi assinado entre os pais, que está apontado na reclamação, ao mesmo tempo que nós exigimos que eles apresentem a planilha de custos que é ofertada no início do ano para todos os pais e a planilha de custos do mês de março e abril para nós fazermos um confronto aí desses dados e desses números e de modo objetivo ofertar aos pais esse direito à informação para que eles possam de novo sentar-se à mesa para uma tentativa de composição. O superintendente disse ainda que mais notificações ainda podem ser expedidas. Nós temos hoje a expedição de 63 notificações, conquanto outras denúncias e outras reclamações que vierem, nós vamos continuar expedindo notificações para que esses dados cheguem até nós. Esse número está relacionado ao quantitativo de reclamações e denúncias que chegaram até o PROCON. A partir da resposta das escolas ante essa notificação, o primeiro passo será a publicidade, o direito à informação, de modo que nós vamos disponibilizar à sociedade, aos consumidores, a todos os cidadãos, como é que eram os preços e como é que estão os preços das escolas que estão aqui apontadas nas reclamações ao PROCON. Ao mesmo tempo em que, enquanto está tramitando os processos administrativos daquelas reclamações, esses dados, essas planilhas serão juntadas também lá para efeito de auferição e de medição aí de um possível julgamento ao final de toda a tramitação do processo. Nós entramos em contato com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. A entidade, no entanto, não se manifestou.